Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora dos pedidos de demissão que estão batendo recorde no Brasil. Historicamente no Brasil, a maior parte das pessoas era demitida, não pedia demissão. Mas o que está acontecendo agora é que já está batendo 38%. Em alguns fatores, em algumas áreas, né, o pessoal com nível superior e coisa e tal, está batendo quase 50% pedidos de demissão em relação a demissões totais, né? Isso é impressionante, ou seja, o pessoal está realmente abandonando o emprego formal. É aquilo que eu falo para vocês, a gente está caminhando para o anarcocapitalismo, estruturas hierárquicas estão se tornando inviáveis, é muito ineficiente, você não consegue garantir o interesse das pessoas em trabalhar naquilo ali, as pessoas têm alternativas para ganhar dinheiro, muito melhor sendo empreendedores, atuando de forma autônoma, e mais do que isso, como informal totalmente, tá? Aqui eles estão falando que o pessoal deixa para ser PJ, para ser MEI, mas a verdade é que muita gente está saindo para ficar 100% informal, que essa porcaria de governo, o que o governo tem que se meter em relação de trabalho? O governo só atrapalha, né? Finalmente, eu venho reclamando disso, olha, há 200 anos que eu falo que CLT é um lixo, CLT não protege o trabalhador de forma nenhuma, CLT é um monte de imposto que não serve para nada, CLT devia ser extinta, acabar com esse negócio, essa praga inventada pelo fascista do Getúlio Vargas aqui no Brasil, isso só atrapalha o trabalhador brasileiro, só piora a situação do trabalhador brasileiro. Agora, as pessoas estão percebendo isso. Exatamente por quê? Porque a informação descentralizada e distribuída, a tecnologia, está barateando o custo da informação. Com isso, está criando um monte de oportunidades de trabalho descentralizado e diminuindo a eficácia de trabalhos hierárquicos. Olha o Ancapistão chegando. Essa notícia foi sugerida por Salvador Bukele, Mazarop Turguniev, o Jeca Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar com essa notícia daqui, ó. Prefiro sair. Pedidos de demissão batem recorde e já são 38% do total de dispensas no Brasil. Quase 40% das desligamentos de trabalho é por demissão. Isso, historicamente, no Brasil, é muito alto, né? Aqui, ó. Pedidos de demissão em alta, apagão da mão de obra em setores que exigem trabalho braçal e longas jornadas, incluindo noites e fins de semana, da construção civil aos restaurantes, uma onda de desprezo ao emprego formal e críticas nas redes sociais a expedientes prolongados, horários inflexíveis, chefes tóxicos, escala 6.1. Eles estão falando aqui, eles estão querendo botar a crítica da esquerda, né? Que a escala 6.1 é ruim, não sei o que lá, mas a verdade é o que eu falo para vocês, a grande crítica que você vê na rede social é a CLT. A CLT é um lixo, sempre foi um lixo, eu falo isso desde sempre. E é lógico, mas eu sei, eu não vou convencer as pessoas, né? Vocês podem ver meu vídeo lá, que já é antigo pra caramba, quem vai proteger o trabalhador? Sem o Estado, quem vai proteger o trabalhador, né? Em que eu explico que o Estado nunca protegeu o trabalhador. O Estado sempre atrapalhou o trabalhador, porque a relação de trabalho é uma relação voluntária. E aí, nesse caso, quando você coloca regra nessa relação voluntária, o custo dessa regra sempre será pago pela parte mais fraca, que geralmente é o trabalhador na relação de trabalho. Ou seja, quando você bota, sei lá, 13º, tem que pagar 13º. O pessoal, que bacana de ter 13º, olha que legal. O que o empregador faz? O empregador bota isso na conta, na planilha dele, vê que isso vai custar tanto para ele por ano e diminui o salário das contratações a partir daqui. E pronto, resolve o problema. E quando ele não pode fazer isso, ele aumenta o preço das coisas, aumenta o preço do produto final. É o jeito que tem. Porque para pensar, a empresa tem que dar lucro. Se a empresa não vai dar lucro, o dono da empresa vai fechar o negócio, vai sentar em casa e ficar vendo sessão da tarde, porque ele vai ficar trabalhando para não ter lucro, né? Então esse é o problema. Como a relação de trabalho é uma relação voluntária, a parte mais forte tem muita força em relação à parte mais fraca. Ela vai empurrar isso sempre para a parte mais fraca. É o que acaba acontecendo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, todo mundo ganha mal pra caramba, quem trabalha CLT, e as coisas são todas caras. Por quê? Porque o pessoal tem que repassar os custos dessas leis absurdas e sem sentido do governo brasileiro. Então esse é o grande problema. O governo não ajuda ninguém. Mas é a escala 6x1, ninguém gosta de trabalhar a escala 6x1. Meu amigo, se você não gosta da escala que você trabalha, você pede demissão. É o que o pessoal está fazendo. Olha que maravilha. É isso mesmo que acontece aqui. E horários inflexíveis. Horários inflexíveis é por causa da CLT, tá? A CLT, ela tem a jornada de trabalho da CLT é extremamente rígida. O patrão não pode alterar essa escala, porque se ele alterar essa escala, ele vai ter que pagar multa depois na Justiça do Trabalho. Então tem que ser aquela escala inflexível ali da CLT. A CLT obriga isso. Eu tenho certeza que tem muito patrão que aceitaria uma jornada flexível, aceitaria fazer coisas mais flexíveis com o empregado, mas não pode, cara.
Meu amigo, eu trabalhei como advogado uma época. Trabalhista eu nunca peguei muita coisa, não. Trabalhista eu só fui vítima de processo trabalhista, nunca entrei com nenhum. Mas, quando você estuda direito trabalhista, uma máxima que todo advogado trabalhista fala é: patrão bonzinho se ferra. Patrão, quando tenta ajudar o empregado pediu um dinheirinho. Ah, não, o patrão quer gente boa, pô, coitado do empregado, vou ajudar ele aqui. Meu amigo, aquele ele incorporou no salário, fudeu, tu vai ter que pagar, quando você demitir esse cara, tu vai ter que pagar uma indenização enorme lá. Patrão tem que ser mal no Brasil por causa da CLT. Patrão bonzinho se ferra. Pergunta a qualquer advogado trabalhista para você saber a realidade disso daí. Inventaram um negócio de CLT para empregada doméstica. Sabe o que aconteceu com a empregada doméstica? Acabou, não tem quase ninguém. Houve uma época no Brasil que tinha um monte de gente que trabalhava como empregada doméstica. Hoje em dia acabou, não tem mais ninguém. É todo mundo diarista. É a solução que você tem. Como tem que ter CLT, tem que formalizar a coisa agora, tirando algumas pessoas que são muito ricas, que não fazem conta de dinheiro, né? A maior parte das pessoas, na hora de contratar, e eu diria para você o seguinte: pessoas que são muito ricas e são burras, porque no final das contas você está contratando uma insegurança jurídica no Brasil enorme. Quem contrata empregada doméstica no Brasil não sabe a dor de cabeça que isso pode causar para você, né? No futuro de você ter um processo e coisa e tal, esquece essa porra. Melhor viver na sujeira mesmo do que ter empregado aqui no Brasil. Por quê? Porque no final das contas é uma incerteza jurídica, é uma insegurança jurídica enorme. O custo disso acaba sendo repassado para a parte mais fraca, que é a empregada, né? Enfim, aqui ó, uma explosão do número de microempreendedores. É o que eu falo para vocês, não adianta, as pessoas não vão caminhar para o anarcocapitalismo porque eu convenci elas. Porque viram aqui um vídeo meu e falaram: ih, lá, o Peter falou que estamos indo para o Capistão. Ele me convenceu, virei anarcocapitalista e coisa e tal. Ah lá, o Peter falando mal de carteira de identidade. Acho que ele tá certo, é isso mesmo, vou para esse caminho. Não é assim que vai. Eu sei que eu não vou convencer ninguém. Eu conheço a mentalidade do brasileiro, eu sei que o pessoal não convence. O brasileiro adora uma bota, o brasileiro adora ser oprimido pelo Estado. Meu amigo, no dia que o Estado começar a falir, vai ter brasileiro pedindo: pelo amor de Deus, Estado, me oprime mais. Vai ter isso, porque o brasileiro adora ser oprimido pelo Estado. É impressionante, cara. Eu não tenho expectativa nenhuma de convencer as pessoas a irem para o lado da liberdade. É lógico, eu estou falando o brasileiro de forma geral, né? Tem exceções, né? Lógico que tem muitos libertários anarcocapitalistas por aí, mas via de regra, pô, o pessoal adora uma bota, cara, adora uma bota estatal oprimindo a pessoa. Aí, mas o que está acontecendo é isso, é o que eu falo para vocês. A beleza da economia é essa. Porque a economia, ela age sobre todo mundo com tanta força que se torna uma coisa irresistível. Até o cara, o fã do Che Guevara lá, que ama o comunismo, que fala que Stalin matou foi pouco, na hora de mandar dinheiro para o exterior vai usar criptomoeda, porque, porra, a criptomoeda é muito melhor do que mandar pelo caminho estatal, né? Preencher o formulário lá para mandar via DOC para o exterior. Não, vou mandar via criptomoeda mesmo, é mais rápido, não sei o que lá. E de novo, com relação ao emprego, o cara não quer trabalhar porque a CLT é um lixo. O próprio Globo fala aqui, não, tem uma parte dos... Aqui, ó. Uma parte das pessoas que encaram a CLT como direitos e como uma maneira de você ter proteção. Aqui, ó. Muitas pessoas veem a CLT com uma estabilidade em comparação com o empreender. Mas no final do dia, isso não é garantido. É o que eu tenho falado. O pessoal fala que não, que CLT te dá garantias e te dá direitos, te dá proteção. Que proteção de quê, meu amigo? No dia que o seu trabalho não for mais importante para o seu patrão vai te demitir, meu amigo. Esquece essa porra de estabilidade. Isso não existe. Esse negócio de que a CLT protege o emprego. Protege nada. No dia que seu patrão não precisar mais de você, vai demitir do mesmo jeito. Não tem esse negócio de proteção de emprego, não. Se você for um bom... A única proteção que você tem do seu emprego é ser um bom trabalhador. Se você for um bom trabalhador, se você fizer a sua tarefa bacana, se você conseguir ajudar realmente a empresa a crescer, pode ter certeza que o seu patrão vai desdobrar para não te demitir, porque é difícil pra caralho achar bom empregado por aí. Agora, o resto, meu amigo, o resto... CLT não vai te... um pedaço de papel não vai te proteger de nada. Lamento muito. Aí o pessoal percebe isso, né? Que, pô, empreender é muito melhor. E é o que eu venho falando desde sempre. Eu acho mesmo que você ser empregado devia ser encarado pelas pessoas como uma fase da sua vida. Depois que você saiu da faculdade, ou saiu do ensino médio e vai começar, né, a sua atividade profissional, é difícil você começar empreendendo de cara, né? O ideal é você ter um emprego num primeiro momento para você aprender as coisas, você entender como é que funcionam as coisas, entender como é que funciona o mercado, ter algum conhecimento naquilo ali. Mas é só isso. Depois que você já tiver com alguma capacidade, já souber trabalhar de verdade, meu amigo, chuta emprego, abre a sua empresa, trabalha como MEI. Ou melhor ainda, trabalha como informal, 100% informal. É a melhor coisa que tem aqui.
Desemprego recua para 8,7% no terceiro trimestre, com recorde de trabalhadores sem carteira assinada. Eu acho muito engraçado, porque eu acredito que essa estatística do desemprego aqui, o pessoal colocou ela assim, porque quer ajudar o governo Lula, né? Quer dizer que, não, o Lula, olha só que maravilha, acabou o desemprego no Brasil e não sei o que lá. Mas, como é que eles sabem trabalhadores sem carteira assinada? Porque o trabalhador com carteira assinada, eles sabem. Tá? Eles têm lá tudo registrado. Hoje em dia, a carteira assinada, vocês sabem, é tudo no sistema lá do Ministério do Trabalho e coisa e tal. Mas, e os sem carteira assinada, como é que eles sabem? Eles não têm como saber, né? Ou seja, no final das contas, eles inventam esses números exatamente para poder dar uma visão boa para o governo Lula. Mas não deixa de ter um fundo de verdade, porque, de novo, muita gente está deixando de ser CLT para ser MEI, para trabalhar em projetos que são mais flexíveis, em empresas que são mais flexíveis, e tem um monte de gente trabalhando para empresa americana, para empresa europeia, né? Você trabalha à distância, ou seja, realmente é uma coisa que não faz sentido mais o trabalho do jeito antigo. Por que isso? A descentralização, cara, a descentralização funciona muito bem, você consegue ganhar muito dinheiro, consegue fazer as coisas com muito mais facilidade em mecanismos descentralizados, ao contrário das estruturas hierárquicas que você tinha até aqui. Estrutura hierárquica, tá tudo perdendo força, cara. Isso vai ser, se prepara, tá? Isso aqui é o começo, meu amigo. A coisa ainda vai ser muito mais nesse sentido. A gente vai ver o dia que a CLT vai ser aposentada simplesmente porque ninguém mais vai querer CLT. Infelizmente, eu prometo, se for presidente da República, extinguir a CLT, extinguir toda a lei trabalhista brasileira, começar do zero, recomeçar do zero, acabar com a justiça trabalhista. Não tem como demitir funcionário público, então incorpora ela na justiça normal e acaba com esse negócio de justiça do trabalho, que isso é uma lambança completa. E tem que ter toda uma outra abordagem nisso daí, uma abordagem muito mais focada na negociação entre as partes. Esse negócio de achar que o governo, definindo qual é a lei do empregado e empregador, não, o governo só piora a situação, só atrapalha essa relação, não consegue ajudar ninguém no final das contas, né? O empregado, se ele não quiser, se estiver trabalhando demais, expediente muito largo, tem pouca férias, estou ganhando pouco, meu amigo, pede demissão, cara, é isso aí, pede demissão e resolve o problema imediatamente. Ninguém é obrigado a trabalhar para ninguém em situação nenhuma no final das contas, né? Mas enfim, imagina a chance que tem de conseguir um decreto deste de extinção das leis trabalhistas no Brasil. Você acha que tem chance de passar isso? Não vai passar, mas nunca. Ninguém que proponha isso vai conseguir aprovar. E se aprovar, o STF vai dizer que é recuo constitucional, que está tirando direitos e não sei o que lá e coisa e tal, cláusula pétrea, que não pode. Ou seja, a chance é zero. E, no entanto, é o que eu falo para vocês, pode parecer que o governo é um monstro terrível, o STF manda em tudo. Meu amigo, a economia palita os dentes e come um Alexandre de Moraes por dia. No momento que a economia deixar a coisa, a CLT, provar que a CLT não vale nada, daqui a pouco a CLT acaba. Porque ninguém mais usa, não serve mais para porcaria nenhuma esse negócio. A verdade é essa, a economia é muito mais forte até do que o governo. O governo existia até aqui porque ele tinha uma função econômica, né? O governo tinha a função econômica de ajudar você a fazer mais negócios na sociedade, né? Agora que essa função não existe mais, porque a informação descentralizada e distribuída substituiu isso, o governo não tem mais nada, não tem mais função econômica. É uma questão de tempo até a gente estar no Ancapistão. Não sei como é que vai acontecer, não sei quando é que vai ser, não sei o que vai substituir, mas pode ter certeza, o governo do jeito que existe hoje, a justiça do trabalho do jeito que existe hoje, CLT do jeito que existe hoje, está fadado a sumir.